Boa tarde a todos. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, havendo o número legal, declaro aberta esta sessão plenária ordinária e eu inicio indagando aos senhores conselheiros se há alguma anotação a ser feita, alguma divergência a ser apresentada quanto ao conteúdo da ata da sessão plenária anterior que foi brevemente distribuído. Sem divergência. Não, então está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões proceda ao sorteio dos processos que se encontram para distribuição e lembro que o conselheiro Cristiano Lacerda Guerri encontra-se em gozo de férias e por essa razão ele está excluído do sorteio. Não há nenhum pedido de preferência formulado para esta sessão, de maneira que eu desde logo convido o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento para relatar a sua pauta. Muito obrigado, senhora Presidente, senhores conselheiros e senhor Procurador-Geral. Inicialmente, senhora Presidente, eu promovo a retirada de minha pauta especial de um embargo de declaração em prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Niterói, exercício 2001, que será trazido oportunamente à deliberação deste plenário. Da mesma forma, estou também retirando de minha pauta ordinária um processo de pensão do Fundo Único de Previdência Social do Estado, que da mesma forma será trazido à deliberação em breve. Em seguida, senhora Presidente, a minha pauta especial relatará em 13 processos. No primeiro deles, meu voto está em desacordo com as instâncias instrutivas. Trata-se de uma transferência para a reserva, um recurso de reconsideração e transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O recurso foi interposto pelo senhor Manuel José de Campos Magalhães, em face de exceção pela recusa do registro. Em razão do razoável transcurso de tempo, desde o sobrestamento da apreciação do recurso, sem que o recorrente tenha trazido aos autos a documentação solicitada, eu concluo que o recorrente não logrou êxito em afastar a irregularidade, de forma que meu voto é pelo não provimento do recurso. Há alguma divergência? Sem divergência. Senhora conselheira, eu peço verbas, mas eu gostaria de solicitar vista. Vista, então, conselheiro Marcelo, aguarda a continuação do julgamento. Vista concedida à conselheira Andréa Siqueira Martins. Em seguida, senhora Presidente, 8 processos em que meus votos também estão em desacordo com o qual instrutivo parecer ministerial. Primeiramente, um recurso de reconsideração interposto pela Câmara Municipal de Santa Maria Madalena em face de decisão em sede de fixação de remuneração de agentes políticos, legislatura 2017-2020. Embora a época da remessa da resolução que fixou os subsídios para apreciação desta Corte de Contas ainda houvesse discussão acerca da legalidade do pagamento do 13º salário a agentes políticos, o que fazia com que municípios não pagassem a parcela, hoje o tema já se encontra classificado no sentido da legalidade desse pagamento. O limite a ser observado para a fixação da remuneração dos agentes políticos deve ser calculado tomando-se como base 13 parcelas anuais e não 12 parcelas, como pretende o recorrente. Eu ressalto que não há, na resolução 755 de 2016, qualquer menção, essa resolução da Câmara de Santa Maria Madalena, não há qualquer menção ao número de parcelas a serem pagas no prazo de 1 ano. Meu voto é pelo conhecimento e não provimento. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Mas o recurso de reconsideração desta feita interposto pelo senhor Max Rodrigues Lemos, ex-prefeito de Queimados, em face de decisão pelo conhecimento em caso de edital de concurso público e também pela aplicação de multa. Eu entendo que não seja razoável responsabilizar o recorrente pelo não envio de documentos que deveriam ter sido produzidos no âmbito da realização do certame por outro gestor à época, em razão da impossibilidade de atendimento à parte da decisão plenária do parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa aplicada de 5.000 para 2.500 no FIO. Vota pelo conhecimento e provimento parcial. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, um recurso de reconsideração interposto pela senhora Bernadette Patrícia Rodrigues Figueiredo Abreu, em face de decisão pela recusa do registro de aposentadoria. O caso cuida da gratificação de representação de titularidade e em apreço ao princípio da colegialidade e ainda considerando a recente decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, num incidente de resolução de demandas repetitivas que possui efeitos vinculantes, eu discordo da manifestação instrutiva e concluo que deva ser dado provimento ao recurso para registrar em caso a aposentadoria. Eu voto pelo conhecimento e provimento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, um recurso de reconsideração interposto pela senhora Joana Carvalho da Costa em face de decisão pela recusa do registro de atos de aposentadoria. Eu verifico que houve decisão pela recusa do registro, principalmente em razão da indevida inclusão de função gratificada aos proventos. Como na data da aposentadoria a servidora contava com 55 anos de idade,
A decisão acertada, a decisão pela concessão da aposentadoria deveria ter sido, a decisão deste tribunal deveria ter sido no sentido da recusa do registro, exclusivamente em decorrência do não preenchimento do requisito da idade mínima de 60 anos, conforme a redação originária da Constituição Federal. No entanto, a recusa de registro não foi assim fundamentada. Transcorridos desde a aposentadoria até o presente momento mais de 21 anos, a recorrente conta nesta data com 76 anos de idade, ultrapassando inclusive a idade limite para o exercício de cargo público, que é de 75 anos de idade. Conclua assim que a idade relativamente avançada da recorrente e a impossibilidade de manutenção da recusa do registro pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida são situações que, no caso concreto, ensejam a necessidade de manutenção excepcional dos efeitos de ato concessório levado de ilegalidade. Eu voto pelo conhecimento e provimento no sentido do registro em caso. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, embargo de declaração interpostos pelo senhor Paulo César Gonçalves Ladeira em auditoria governamental realizada na Prefeitura de Carmo. Ao apreciar o recurso, julgo ter ocorrido a preclusão lógica, tendo em vista a interposição anterior de recurso de reconsideração em face da mesma decisão, prejudicando o cabimento dos embargos aclaratórios. Dessa forma, voto pelo não conhecimento dos embargos. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com recurso de embargos de declaração e prestação de contas de execução de contrato no âmbito da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Recurso interposto pelo senhor Paulo César Dames Passos, em face de decisão proferida em recurso de reconsideração interposto nessa prestação de contas. Embora afirme o embargante que teria havido omissão e contradição, não verifico da mera leitura dos argumentos que embasam a posição dos embargos há alegações a esse respeito e voto pelo não conhecimento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Mais um recurso de embargos de declaração desta feita opostos pelo senhor José Camilo Zito dos Santos Filho, em face de decisão em sede de recurso de consideração interposto em tomada de contas especial ex ofício. Eu concluo pelo não conhecimento dos embargos por ausência do cabimento. Voto pelo não conhecimento. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz Carlos Leite, em face da recusa de registro de aposentadoria. Eu trago em meu voto, no âmbito da Prefeitura de São Gonçalo, trago em meu voto duas decisões plenárias questionando o pagamento da parcela adicional de desempenho funcional, razão pela qual concluo pelo sobrestamento do recurso. Voto com conhecimento do sobrestamento. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, trago um recurso de reconsideração e tomada de contas ex ofício, oriunda da conversão de contrato. O recurso foi interposto pelo senhor Carlos Eduardo Lopes da Silva e a tomada de contas especial ocorreu no âmbito da Prefeitura de Teresópolis. Eu verifico que o recorrente conseguiu demonstrar a legalidade do ajuste, comprovando que o valor a título de inscrição no concurso público foi arrecadado à conta do Tesouro Municipal e que o pagamento efetuado ao organizador do certame deu-se de forma regular, razão pela qual o voto é pelo provimento do recurso. Há alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, senhora presidente, 3 processos em que meus votos estão de acordo com o construtivo parecer ministerial. Primeiramente, o recurso de reconsideração, interposto pela senhora Maria Tereza Avelino, em face de decisão pela recusa de registro de aposentadoria na Prefeitura de Volta Redonda. Na fundamentação de meu voto, eu faço menção à sucessão de leis no tempo, no que tange a incorporação de funções gratificadas no âmbito da Prefeitura, bem como eu consigo que a repristinação deve ser expressa, de forma que a redação original de uma lei municipal de 1984 não foi restaurada. Voto pelo conhecimento e não provimento. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, trago um processo em cujo bojo encontram-se 10 recursos de reconsideração. Por intempestivos, eu entendo que os recursos de isso no âmbito da sede de auditoria na Prefeitura de Itanguá. Por intempestivos, eu entendo que os recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Valber Luiz Marcel de Carvalho e Felipe Matos Monteiro não devam ser conhecidos. No mérito, eu entendo pelo provimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Alexandre Teixeira Guerra, após constatar a inexistência da irregularidade que lhe fora atribuída. Além disso, observo que a mesma irregularidade foi objeto de apenação a distintos responsáveis, fato que sustenta o provimento parcial de outros 7 recursos de reconsideração. O meu voto pelo não conhecimento de 2 recursos e pelo conhecimento dos demais, em relação aos quais dou provimento a um deles, cancelando a multa,
e dou provimento parcial a outros 7, reduzindo o valor da penalidade aplicada. Meu voto pelo não conhecimento de 2 recursos, conhecimento dos demais e provimento de um deles e provimento parcial de outros 7. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, finalizo minha pauta especial da sessão de hoje com recurso de reconsideração em auditoria, realizado na Prefeitura de Areal. O recurso foi interposto pelo senhor Delicélio Costa de Andrade e faz sessão plenária proferida em auditoria. Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo em função do consumo provável, trata-se, a meu ver, de uma estimativa de fácil constatação e verificação, na esfera da responsabilidade subjetiva, considerando o elemento culpa, que deve ser aferido na conduta do agente. Eu entendo que se trata de culpa leve, a qual não merece reprimenda pecuniária, e meu voto pelo conhecimento e provimento. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Senhora Presidente, passa a minha pauta de livro sumário da sessão de hoje, em que relatarei 4 processos. O primeiro deles é o edital de licitação número 3 de 2019 da SEDAI, tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de manutenção de ramais e redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Valor revisado, vultoso, de 387 milhões de reais aproximadamente. Eu estou parcialmente de acordo com o corpo técnico, com os ajustes que especificam em meu voto, atinentes à necessidade de justificativas para o quantitativo estimado e com relação à possibilidade de substituição de rede distribuidora de água em casos excepcionais e sem que haja necessidade de projeto específico de engenharia. Divirjo ainda quanto à exigência de cota para pessoas com deficiência na contratação, considerando que devem ser respeitados o termo da Lei Estadual 7258 de 2016. Por fim, determino que o jurisdicionado informe como vem sendo contratados os serviços relacionados ao objeto pretendido, inclusive no que se refere à substituição da rede de água, voto pela concessão de cautelar para suspensão de certame e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais um edital, agora um edital de concorrência, formalizado pela Prefeitura de Barra do Piraí, cujo objeto é a concessão de serviço de abastecimento de água e esgoto pelo prazo de 35 anos, no valor estimado de 217 milhões de reais, valor este correspondente ao total dos investimentos estimados. Eu aponto diversas falhas desse edital e destaco que, em relação à atividade reguladora e fiscalizatória do contrato, consta no edital a informação de que foi celebrado convênio de cooperação para que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a AGENERSA, exerça tais funções por um período limitado de 90 dias. Sobre o tema, destaco que a ausência de uma agência reguladora municipal com estrutura adequada não me permitirá exercer com rigor e transparência suas atividades. Nesse sentido, contemplo em meu voto uma determinação para que o jurisdicionado pondere quanto à possibilidade de ampliação do prazo do convênio junto à AGENERSA. Contemplo ainda em meu voto determinação à SGE para que a Coordenadoria de Auditoria e Regulação de Serviços Públicos, recentemente instituída, a CRS, manifeste-se no prazo improrrogável de 10 dias sobre a razoabilidade dos valores estabelecidos para pagamento de outorga e do custo de capital indicado no certame, bem como para que analise a objetividade dos critérios de julgamento. Por fim, eu registro que o Ministério Público do Estado solicita urgência na análise do edital, razão pela qual estabeleço o prazo de 15 dias para que o jurisdicionado atenda às determinações constantes de meu voto. Voto pela concessão de medida cautelar e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora Presidente, uma representação interposta pelo senhor Sérgio Fernando Marques Santa Rosa, em face do edital de concorrência pública número 8 de 2019, cujo objeto é o outorga de concessão de transporte coletivo urbano e rural de passageiros. Pelo prazo de 15 anos, a licitação está adiada sine die em decorrência de tutela provisória que concedia monocraticamente. Considerando que o jurisdicionado cumpriu as obrigações previstas na deliberação 280 de 2017, que rege o encaminhamento de informações sobre editais de licitação a este tribunal, não propriamente por meio do encaminhamento obrigatório dos instrumentos, mas sim por intermédio da inserção dos dados no ETCE, o sistema ETCE. Então, eu concluo pela improcedência da representação, voto pelo conhecimento em caso e improcedência. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais uma representação. A representação foi interposta pela sociedade empresária
TED e Ilha Soluções Integradas, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Macaé na formalização da gestão de pregão presencial 60 de 2019, cujo objeto é a contratação de serviços de impressão, no valor estimado de R$ 2 milhões. O presente processo foi distribuído à minha relatoria, contendo pedido de tutela provisória, sem ter havido prévia manifestação das instâncias instrutivas. Em relação ao mérito da cautelar, eu verifico que a representante alega a existência de supostas irregularidades no edital combatido, porém o faz de forma genérica, não especificando objetivamente os dispositivos do instrumento convocatório, que reputa irregulares. Eu considero meu voto a petição inepta, não restando cabível a meu juízo o conhecimento do pleito, o que torna despiciente a tramitação pelas instâncias instrutivas. Voto pelo indeferimento da tutela provisória, não conhecimento e anexação a uma outra representação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, minha pauta ordinária da sessão de hoje trago 4 processos, propõe a votação em conjunto. Pois não. Há alguma divergência, alguma anotação a ser feita em relação à pauta ordinária do conselheiro Rodrigo? Ou não havendo, estão todos de acordo? Estou de acordo. Todos de acordo, então está aprovada. Senhora Presidente, em minha pauta ordinária complementar da sessão de hoje, eu trago 5 processos, sendo que nos 2 primeiros meus votos estão em desacordo com as instâncias instrutivas. Inicio com uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Coatis, em que apresenta a esta Corte questionamentos acerca da competência e formalização da revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, com base no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O meu voto é pelo conhecimento parcial do consulta, quanto aos quesitos que especifiquem meu voto escrito, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade. Voto pela superação das teses firmadas na consulta, objeto do processo 274-3263-2015, em adesão, meu voto, em adesão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça. Voto ainda pela expedição de ofício ao consulente, sendo-lhe respondido que são 4 itens da minha resposta. O primeiro deles, e revendo, destaco que eu estou propondo a revisitação do tema atinente à revisão geral anual de subsídios de vereadores e vencimentos de servidores do Poder Legislativo. Estou revendo uma jurisprudência deste tribunal já de alguns anos. Primeiro, a iniciativa para a propositura de lei visando o reajuste geral anual da remuneração e subsídio de servidores e agentes políticos do respectivo ente da federação. A iniciativa para essa propositura de lei, a meu sentir, é privativa do chefe do Poder Executivo. Segundo, a lei de reajuste geral anual deve conter minimamente o índice de reajuste das remunerações e dos subsídios dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, abrangendo também os demais órgãos independentes e sua data de vigência. Terceiro, a possibilidade de retroatividade da revisão geral anual está vinculada à expressa previsão na respectiva lei e limitada à reposição das perdas inflacionárias ocorridas desde a última revisão geral anual, concedidas aos agentes políticos do ente federativo em caráter geral, respeitado o intervalo mínimo de 1 ano entre as revisões estipendiais. E quarto, o disposto no artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, eu entendo que o disposto no artigo 37, inciso 12, não impede a concessão da revisão geral anual, desde que respeitar a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para a deflagração de processo legislativo. Voto ainda pela expedição de ofício a todos os chefes dos Poderes Legislativo e Executivo, jurisdicionados desta Corte de Contas, dando licença da decisão e pelo arquivamento dos autos. Estão todos de acordo? Senhora Presidente, inicialmente eu gostaria de parabenizar o voto do relator, está muito bem fundamentado, mas eu ainda tenho dúvidas com relação à alteração da jurisprudência dessa Corte, por esse motivo eu vou solicitar isso. Na verdade, há uma representativa de controvérsia pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal e, salvo engano, conselheiro Rodrigo, nesse processo, só para fins de colaborar efetivamente na apreciação, há referência a uma lei municipal, né? E, na realidade, na fundamentação, encaminha-se para o reconhecimento da inconstitucionalidade da
possa eventualmente refletir sobre isso, se não seria o caso de, em prevalecendo essa posição, em se instaurar um incidente, para que isso não fique apenas na consulta, né, na fundamentação. Apenas realmente a título de colaborar, não participo da deliberação, não estou votando, mas me pareceu muito interessante a temática trazida aqui. O voto de Vossa Excelência também, a linha apresentada, me chamou a atenção apenas a questão em relação à lei municipal e o fato de que, na fundamentação, encaminha-se para o reconhecimento por via direta da incompatibilidade com o texto constitucional. Então, apenas para que se pense eventualmente sobre a necessidade de se promover um incidente ou não, enfim, só para colaborar. Razão, inclusive, tendo em vista a cláusula de reserva de plenário. Eventualmente teria que ser por voto de maioria qualificada, exatamente. Bom, mas de toda forma, está com vista concedida a conselheira Andréia. Em seguida, senhora presidente, eu trago um ato de complementação de benefício da Prefeitura Municipal de Três Rios. Em favor de Ivone de Lima Guimarães, o ato de complementação de benefício previdenciário foi outorgado pela Prefeitura de Três Rios, como disse. É forçoso reconhecer que o lapso temporal transcorrido desde a complementação, a concessão da complementação e comendo, no ano de 2009, faz incidir o prazo decadencial de 5 anos, estabelecido no artigo 54 da Lei Federal 9784 de 99, cujo teor se reproduz no artigo 53 da Lei Estadual 5427 de 2009, uma vez que o ato de complementação de benefício não está sujeito à apreciação desta Corte para fins de registro. Portanto, o tratamento que dou no que se refere ao prazo decadencial difere de atos sujeitos a registro, como aposentadorias e pensões. Outro sim, eu entendo cabível determinar o prefeito municipal que observe daqui em diante, quando da concessão de complementações de benefício, o cumprimento dos requisitos para a inativação, estabelecido no artigo 6º da emenda 41 ou no artigo 3º da emenda 47, dispositivos esses que garantem a integralidade dos proventos, assim como seja observada a limitação contida no artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal, sob pena de responsabilidade pelo prejuízo ao erário decorrente de omissão. O voto é pela declaração de ilegalidade desse ato, nada obstante isso, pelo reconhecimento da decadência, por determinação e arquivamento. Há alguma divergência? Senhora presidente, gostaria de pedir ao relator sobre desvio do processo. Então, o conselheiro André aguarda a continuação, vista concedida ao conselheiro Marcelo Verdilho Maia. Em seguida, senhora presidente, 3 processos em que meus votos estão sem manifestação constitutiva do Ministério Público. Inicio com o embargo de declaração em termo aditivo da Prefeitura de Duque de Caxias, os embargos opostos pelo senhor José Ronaldo dos Reis. Em recente consulta, manifestei meu entendimento acerca da viabilidade de utilização de critérios estabelecidos em instrução normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do então Ministério do Planejamento, como forma de comprovar a vantajosidade na prorrogação e repactuação dos contratos administrativos de natureza continuada, com ou sem fornecimento de mão de obra exclusiva, sendo, nesses casos, dispensada a pesquisa de mercado, para fins de demonstração da vantajosidade da prorrogação contratual. Portanto, comprovada a omissão da decisão embargada, que não observou argumentos de defesa do recorrente, ou dou provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, reformando-se a decisão plenária de 8 de 5 de 19, para excluir a declaração de ilegalidade do primeiro termo aditivo, e promover o cancelamento da multa aplicada, com o consequente cancelamento do acordo. Voto ainda por diligência interna para o reexame das razões de defesa apresentadas, à luz dos critérios estabelecidos na consulta. Voto pelo conhecimento e provimento dos embargos. Por diligência interna. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, uma prestação de contas de ordenador de despesa da Secretaria. Senhora presidente, gostaria de solicitar uma inversão da pauta, Pois não. para relatar primeiramente o processo cujo voto número 5. Trata-se de uma representação formulada pelo Ministério Público Especial, na qual o representante solicita a esta Corte que se pronuncie acerca da obrigatoriedade de a Companhia Fluminense de Securitização, a CFSEC, remeter as prestações de contas referentes aos exercícios 2015 e 2016. Eu destaco que, apesar de a companhia ter sido criada sob a égide legal de empresa não dependente, considerando que a companhia custeia todas as suas despesas com recursos exclusivamente do Tesouro Estadual, a companhia se reveste das características de empresa estatal dependente
conforme o critério previsto no artigo 2º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, apesar das transferências de recursos à companhia terem sido registradas pela Secretaria Estadual de Fazenda como uma constituição ou aumento de capital de empresas, na prática, essas transferências de recursos podem ter sido utilizadas para o pagamento de despesas de pessoal e custeio em geral, conforme apurado na documentação que dá suporte à representação, o que descumpre o disposto do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Estadual 7.040 de 2015, que veda expressamente tal prática. Inclusive, a lei consigna que a Companhia Fluminense de Securitização é uma empresa estatal independente e veda expressamente o aporte de recursos do Tesouro para custeio de pessoal e para despesas de pessoal e de custeio. Considerando que as irregularidades podem abarcar atos omissivos ou comissivos dos membros dos conselhos de administração e fiscal e dos demais diretores da companhia, assim como dos titulares da Secretaria de Estado de Fazenda, desde a criação da companhia até o presente momento, eu ressalto a necessidade de, previamente, à fase de notificação ou citação, conforme o caso, identificar todos os responsáveis pelas irregularidades objeto da representação. No que tange à solicitação proposta pela instância técnica, no sentido de que seja apresentada documentação constante de itens específicos de sua proposta de encaminhamento, inclusive com a remessa de prestações de contas e contratos, considerando a recente alteração promovida pela Deliberação 280 de 2017, na forma propriamente do exercício de controle externo por este tribunal, no que se refere à fiscalização de contratos, e considerando que as prestações de contas por execução de contratos, enquanto espécie processual, deixaram de dar entrada neste tribunal a partir da aprovação das deliberações 277 e 278 de 17, passando-se a examinar os aspectos evidenciados nesta espécie processual. Enfim, os aspectos evidenciados nestas prestações de contas de contratos passaram a ser tratados nas próprias contas de gestão do responsável, e não mais em processos abusos de prestação de contas de contratos. E considerando ainda o fato de que os valores dispendidos nestes contratos já se encontram abarcados na solicitação constante do item 2.1a da instrução do corpo técnico, eu julgo dispensável a solicitação dessa documentação, dessas prestações de contas de contratos e pelo teor de contratos e etc. Quanto ao item 2.2d da instrução, que propõe a remessa de documentos justificativos acerca das doações de bens realizadas à companhia, eu entendo desnecessária essa solicitação, visto que tais documentos não guardam pertinência com a elucidação das irregularidades apreciadas nestes autos, atinentes, sobretudo, à aplicação de recursos do Tesouro em despesas de custeio da companhia, motivo pelo qual deixo de acompanhar a proposta instrutiva quanto a esses itens. Entretanto, divirjo do parecer do Ministério Público Especial na qualidade de fiscal da lei, na medida em que não é possível ainda, com base nos elementos disponíveis nos autos, identificar os responsáveis e apurar com exatidão o quanto DBA, sem prejuízo de que isso seja feito em etapas processuais subsequentes após a complementação da instrução processual e identificação de todos os responsáveis. Por fim, registro que também estou dando ciência desta decisão ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. O meu voto é pela, em essência, o meu voto é pela comunicação para a complementação da instrução processual e também para que haja a identificação de todos os responsáveis. Há alguma divergência? Senhor presidente, eu gostaria de comunicar suspeito. O conselheiro Marcelo, ele registra a sua suspeição para participar da deliberação deste feito, de maneira então que eu passo a integrar o corpo de votação para fim de quórum. O conselheiro André está de acordo com o voto? Estou de acordo. Eu também me manifesto de acordo e parabenizo o conselheiro Rodrigo pela apreciação da matéria e pelo voto que apresenta, de maneira que está aprovado. Senhora presidente, eu relato agora o processo cujo voto é o número 4, que possui uma conexão com esse processo de representação. Pois não, eles estão apensados, o conselheiro Marcelo também, da mesma forma, tem a sua suspeição reconhecida, de maneira que eu também quero o corpo votante. Os autos cuidam da prestação de contas de ordenador de despesas da Companhia Fluminense de Securitização relativa ao exercício 2015
de responsabilidade do senhor Paulo Sérgio Braga Tafner. Quanto à proposta instrutiva em solicitar os demonstrativos contábeis previstos na Lei 4320 de 64, em que tese a minuciosa análise da instância técnica e nada obstante a constatação de provável utilização de recursos do Tesouro Estadual para pagamento de despesas de custeio, considerando a não elaboração dos demonstrativos baseados na Lei 4.320, considerando a não elaboração dos dispositivos dos demonstrativos na época oportuna e a condição atual da companhia que se encontra em regime de empresa em liquidação, eu entendo desnecessária a solicitação de demonstrativos contábeis que deveriam ser elaborados à luz da Lei 4.320, uma vez que a apreciação das contas será efetuada com base, entre outros elementos, nas demonstrações contábeis previstas na Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6404 de 76, e ressalto que isso não traz nenhum prejuízo ao futuro julgamento das contas de gestão. E assim, com vista a evitar decisões discrepantes acerca do mesmo objeto e a ocorrência de bis in idem, eu considero cabível para o caso em exame a apensação desses autos ao processo relativo à representação que acabo de relatar, que abarca o exame dos atos de gestão da Companhia Fluminense de Securitização, realizados desde o exercício de 2015 até a presente data. Conselheira Andréia? Estou de acordo. Eu também manifesto a aderência ao voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo, de maneira que está aprovado. Em seguida, em pauta ordinária de informações reservadas, relatarei 3 processos. O primeiro deles é uma denúncia que já foi conhecida em 2014. A denúncia em face de supostas irregularidades praticadas no município de São Sebastião do Alto, referente à contratação por dispensa de licitação e à existência de funcionários, entre aspas, de funcionários fantasmas, entre outras irregularidades. Em apreço aos princípios da ampla defesa do contraditório, eu entendo pertinente a proposta de notificação ao prefeito à época para que apresente suas razões de defesa quanto à nomeação de servidores sem a correspondente prestação de serviços. Por tratar-se a matéria em comentos de prática deletéria aos cofres públicos, em que deve ser assegurado o efetivo ressarcimento ao erário, eu concordo com o corpo técnico no sentido de comunicar ao atual prefeito, a fim de que informe as providências adotadas para o devido ressarcimento decorrente do pagamento indevido das remunerações. O voto é pelo acolhimento da defesa, pela notificação para a defesa, comunicação ao atual prefeito e ciência ao denunciante. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, um minuto, por gentileza. É um voto único para 2 denúncias interpostas em face da Prefeitura Municipal de Vassouras. O processo principal cuida de uma denúncia formulada por cidadão narrando possíveis irregularidades na Prefeitura de Vassouras referentes à inobservância da Lei Complementar Municipal 23 de 2002, que dispõe sobre critérios para a progressão funcional de servidores, bem como para o provimento de cargos em comissão para o exercício de atividades típicas da advocacia pública. No que se refere à determinação para que se adotassem providências no sentido de efetuar as progressões funcionais dos servidores municipais, conforme previsão em lei complementar municipal, reputo acertada a notificação ao atual prefeito para que apresente defesa. Quanto à determinação para que exonerasse os ocupantes não concursados dos cargos relativos à advocacia pública e investidos em cargos exclusivamente comissionados, eu observo que o jurisdicionado comprova o cumprimento da determinação, inclusive em consonância com a recente consulta decidida por este tribunal sob a relatoria do conselheiro Marcelo Verdinho. Eu voto pela notificação para a defesa e ciência ao denunciante. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Senhora Presidente, se ela assina a pauta, devo com a palavra. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Marcelo tem a palavra. Obrigado, senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral. Senhor Presidente, inicia a minha pauta de hoje solicitando a retirada de um processo do sumário. Em seguida, apresento a continuação de julgamento, um processo que foi objeto de vista pelo conselheiro Rodrigo, e eu solicitei a suspensão do julgamento e a continuação na data de hoje, em vista do fato do conselheiro Rodrigo ter representado o processo sem pauta revisora e não estar presente na sessão anterior. Vou fazer um breve relato desse voto, justamente porque eu fiz uma ligeira modificação na minha decisão anterior. Trata-se, portanto, de um termo de reconhecimento de dívida do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
referente a pagamento à magistrada de diferença de adicional de tempo de serviço em razão do cômputo de atividade privada vinculada ao regime geral de previdência. Eu entendo, em 10 palavras, que não é possível que o tempo de atividade privada repercuta no cálculo do adicional de tempo de serviço, de modo que se impõe a declaração de ilegalidade do reconhecimento de dívida. Considerando, contudo, que a decisão administrativa que reconhecia o direito se deu por interpretação adequada da lei, eu entendo por afastar a aplicação de multa sugerida pelo corpo instrutivo. Da mesma maneira, não se revela adequado instar a magistrada a devolver os valores que foram percebidos de boa fé. O ponto que houve a ligeira modificação trata-se do seguinte: considerando o tempo transcorrido desde a cessação do pagamento, o valor pouco expressivo envolvido e os gastos que seriam necessários para a instalação do julgamento de tomada de contas especial, eu deixo de determinar a instalação da TCE, mas eu expresso uma determinação do diretor-geral do Núcleo de Auditoria Interna do TJ, do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que se certifique de que não há, em casos semelhantes, cômputo de atividade privada para efeitos de cálculo de adição de tempo de serviço e adote providências no sentido de sanear eventuais falhas, caso identificadas. Portanto, por voto por declaração de legalidade, determinação e equipamento para essa alteração. Conselheira Andréia tem a sua suspensão registrada nesse processo, de maneira que eu também vou compor então o corpo votante. Conselheiro Rodrigo está de acordo? De acordo. Eu também manifesto a concordância, o voto está aprovado. Prossigo o pauta especial com 3 processos. Inicio com a prestação de contas dos ordenadores de despesa e responsável pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, relativo ao exercício de 2013. O voto é pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão dos chefes do Poder Executivo do município, com ressalva de determinação, pela regularidade das contas de tesouraria, complicação e ressalva, por arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz Carlos Ferreira Bastos contra a decisão que lhe aplicou multa e declarou ilegal ato de inexigibilidade de estação do município de Itatiaia para aquisição de passes escolares. Eu entendo que o recurso deve ser parcialmente provido na medida que o interessado logrou êxito de demonstrar que a inexigibilidade se justifica por ser beneficiária única administradora do serviço de transporte coletivo no município. Contudo, as justificativas apresentadas quanto ao quantitativo estimado vieram desacompanhadas de documentação comprobatória. Voto pelo conhecimento, parcial provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Finalizando esta pauta especial, eu apresento mais um recurso de consideração, interposto pelo senhor José Espetal de Oliveira, diante da multa que lhe foi aplicada em relatório de auditoria governamental de inspeção ordinária referente à qualidade de obras públicas da Prefeitura Municipal de São Antônio de Pádua. O recorrente logrou êxito em comprovar que uma das irregularidades não diz respeito ao período de sua gestão, de modo que se impõe a redução da multa que lhe foi aplicada. O voto, portanto, por conhecimento, provimento parcial, cancelamento de acordo, aplicação de multa, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em rede sumário, relatarei 4 processos. O primeiro trata-se de edital de pregão presencial de 12 de 2019 da Prefeitura do município de Nilópolis, o objeto da prestação de serviços relacionados a resíduos sólidos, o total chamado da ordem de 11 milhões de reais. O certame foi revogado e foi inaugurado um novo procedimento licitatório que relatarei na sequência desta pauta. O voto, portanto, pela ciência plenária, por relevar a não apresentação de razões de defesa e pela anexação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública número 1 de 2019, da Prefeitura de Nilópolis, do objeto são serviços relacionados a resíduos sólidos, prazo de redução de 12 meses e valor chamado da ordem de 10.300.000 reais. A licitação está adiada e é digno de destaque o fato de que diversos pontos já questionados pelo Tribunal do Edital Revogado, anteriormente, permanecem sem qualquer alteração no novo instrumento convocatório. Cabe, portanto, o chamamento processual ao responsável com alerta de que o Tribunal adotará medida coercitiva rigorosa caso não fique efetivamente demonstrado empenho na solução das pendências e a eliminação das irregularidades apontadas nestes autos, considerando tratar de serviço essencial atualmente prestado sem licitação.
Eu voto, portanto, por notificação para a defesa, comunicação, determinação e retorno. Há alguma divergência? Senhora Presidente, Pois não. eu gostaria, se for possível, de declarar a minha suspeição no processo que eu acabei de votar, mas acabei deixando passar o processo cujo voto número 1. Gostaria de declarar a minha suspeição e também o processo cujo voto número 2. Rito sumário. E o sumário, conselheiro Marcelo Benedito. Eu vou reincluir pauta o primeiro processo. É o processo 206.632, 8 de 19, não é isso? Exatamente. Exato. O conselheiro Rodrigo não participa da votação. Para fins de quórum, portanto, eu passo a integrar o corpo deliberativo e eu me manifesto de acordo com o voto apresentado pelo conselheiro Marcelo. O conselheiro Andréia já havia aderido ao voto do relator, de maneira que está aprovado. Em seguida, então, processo 214.404, dígito 7 de 19, o conselheiro Marcelo já havia finalizado? Sim. Já havia apresentado seu voto no sentido da notificação para a defesa, comunicação, determinação e retorno. Conselheiro, então, Rodrigo não participa da votação. Conselheiro Andréia, está de acordo? Está de acordo. Eu também adiro ao voto do conselheiro relator, que está aprovado. Prossigo, portanto, para o processo cujo voto número 4. Trata-se de auto de concorrência de número 9 de 2019, do INEA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de corpos hídricos na região da Baía de Guanabara, prazo de 12 meses e valor global estimado na ordem de R$ 13.300.000. O certame está adiado e são necessários diversos ajustes justificativos relacionados ao voto escrito, voto, portanto, por comunicação e determinação. Conselheiro Andréia, quer dizer, há alguma divergência? Sem divergência. Conselheiro Rodrigo, de acordo, está aprovado. E, por fim, nesta pauta, o edital de concorrência pública de número 4 de 2017, por meio da Prefeitura do município de Rio das Ostras, do objeto de prestação de serviços de manutenção de logradouros e do sistema de drenagem. Prazo de 360 dias, valor total atualizado da ordem de R$ 21.500.000. Sétima submissão a julgamento e ainda são detectadas falhas no instrumento colocatório, voto nova comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Prosseguindo em pauta já complementar, ela tem 32 processos. O primeiro é uma tomada de contas ex ofício, decorrente de conversão de auditoria governamental para verificar gastos com capacitação na Câmara Municipal de Três Rios. Incluiu o presente processo na pauta ordinária complementar, com o escopo de ressaltar o entendimento no sentido de que a escolha da oportunidade e da entidade a ser contratada para a capacitação de agentes públicos compete ao mandamento de despesas, sem prejuízo do cumprimento por parte da autoridade das normas aplicáveis à espécie, sobretudo a necessidade de justificação contra a vantajosidade. Desse modo, o fato de eventualmente a Escola de Contas deste tribunal oferecer curso similar não impede que o gestor opte motivadamente por realizar a capacitação em entidade diversa. O voto, portanto, é por ciência ao plenário, determinação e comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, o conjunto contendo 31 contratações de pessoal com tempo determinado, realizadas pela Prefeitura Municipal de Japeri, e a informação dos autos que o agente a que se dirige a notificação está custodiado em estabelecimento prisional. Desse modo, entendo por cancelar o certificado de revelia, com nova notificação que deverá ser dirigida ao local em que o responsável se encontra custodiado. O voto, portanto, é pelo cancelamento do certificado de revelia, notificação para defesa e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. E, por fim, ela teria um processo em pauta geral de informações reservadas, trata-se de uma denúncia com narrativa de suposta manipulação de dados no RGF do Poder Executivo de Volta Redonda. Entendo que não houve mácula na divulgação dos dados dos relatórios de gestão fiscal relativos a todos os pavimentos de 2017 e ao primeiro pavimento de 2018, cujas distorções decorrem de erros contábeis constatados posteriormente, de modo que a denúncia é improcedente. Não obstante, o jurisdicionado trouxe no bojo de suas razões de defesa
indícios de possível manipulação dos dados contábeis da Prefeitura de Volta Redonda, no exercício de 2015, com repercussão também em 2016, que podem ter impactado os percentuais aplicados em despesas com pessoal nos referidos exercícios. Tais fatos devem ser noticiados à SGE, a fim de que proceda as anotações cabíveis com vistas a subsidiar futuras fiscalizações. Voto, portanto, pelo conhecimento, pela improcedência no mérito, pela manutenção do caráter sigiloso, por determinação, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Com isso, senhora Presidente, eu termino minha volta por hoje, por palavra em Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheira Andréia, tem a palavra para relatar sua pauta. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, eu trago de início, para referendo do plenário, medida cautelar referida por mim em 15 de agosto de 2019, nos autos do processo 219-349, dígito 6 de 2019. Representação proposta pela empresa Ecomix Gestão e Planejamento Limitado, em face do edital de concorrência pública número 23 de 2019, da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, a SOMAR. Ao constatar que no edital a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio, sem haver a concomitante justificação por parte do jurisdicionado, e ainda que a dispensa da publicação do instrumento convocatório nos diários oficiais do Estado e da União, sendo certo que a referida irregularidade já fora constatada anteriormente, decidir, pelo deferimento da medida cautelar para a suspensão do certame, pela comunicação no jurisdicionado, pela expedição de ofício a representante e pela determinação à SGE. Conselheiro Rodrigo, conselheiro Marcelo, referendo cautelar? Referendo. Então, está referendado do plenário. A seguir em pauta em especial, eu trago dois processos. Primeiro, um recurso de reconsideração em face de decisão que recusou o registro de ato concessório de aposentadoria de Saquarema. O cerne da questão suscitada se refere à natureza jurídica da parcela denominada produtividade de saúde, se trata de parcela permanente ou um prolabore faciando. Em face da constatação de julgados controversos anteriores, o que demonstra a necessidade de sua consolidação, entendo pertinente que o jurisdicionado seja instado a prestar esclarecimentos, em especial se a referida parcela for concedida indistintamente a todos os servidores da mesma categoria da servidora. Sendo assim, apresento voto pelo conhecimento, comunicação e sobrestamento. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, um recurso de revisão em face de decisão que recusou o registro ato concessório de aposentadoria da Prefeitura do Fundo de Previdência Social de Barra Mansa por violação ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. No que tange ao mérito recursal, destaco que a passagem do tempo não tem o condão de aperfeiçoar ato nulo, especialmente se a nulidade advém de transgressão à norma constitucional, no caso, a regra da obrigatoriedade do concurso público para ingresso no serviço público, que não há correlação entre a existência de dano ao erário e a configuração da ilegalidade do ato. E quanto à teoria do funcionário de fato, esta apenas se destina a convalidar os atos praticados por agente público no exercício da sua função, e não a convalidar o ato ilegal de sua investidura, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Está aprovado o voto. Em pauta de enredo sumário, trago 4 processos. Um edital de licitação por concorrência número 17 de 2019, da Prefeitura Municipal de Macaé, tendo por objeto a construção de delegacia de polícia, bem como a urbanização de seu entorno, no valor estimado de R$ 25 milhões. Trata-se da primeira análise do ato convocatório, em que verifica a necessidade de realização de alguns ajustes e esclarecimentos por parte do jurisdicionado, motivo pelo qual eu voto por comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, uma representação interposta por sociedade empresária em face do edital de concorrência pública número 1 de 2019 da Prefeitura Municipal de Paraty, tendo por objeto a contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos, domiciliares e correlatos. Concordo com a sugestão instrutiva de revogação da tutela provisória, autorizando o jurisdicionado a dar seguimento ao certame, tendo em vista as seguintes circunstâncias: a decisão
decisão do conselheiro relator originário do feito pelo adiamento da licitação se deu após a sua ocorrência. A data de julgamento da licitação demonstra que nenhum dos solicitantes foram desclassificados em razão dos itens editalícios questionados. E, por fim, o objeto do certame envolve serviço essencial, atualmente prestado com fundamento em contratação emergencial. Sendo assim, eu voto pela revogação da tutela provisória, pela procedência parcial, comunicação, expedição de ofício e arquivamento. Como votam? Com a relatora. Aprovado. A seguir, edital de licitação por concorrência de parceria público-privada da Prefeitura Municipal de Niterói, cujo objeto é a prestação de serviços de iluminação das vias públicas. Tendo em vista a revogação do certame e o encaminhamento da documentação comprobatória de sua publicação, eu voto pela ciência ordinária e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Uma representação apresentada por sociedade empresária em face do edital de chamamento público número 1 de 2019 da Prefeitura Municipal de Mesquita, que tem por objeto a escolha de empresa que execute serviços de gerenciamento de gestão de margem consignável sem ônus para a administração pelo período de 12 meses. Tendo em vista a suspensão do certame por parte do jurisdicionado, até que a Procuradoria-Geral do Município e a Comissão Permanente de Licitação se manifestem quanto à viabilidade de realização por outra modalidade, eu voto pelo conhecimento sobre estamento, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 4 processos. O processo de aposentadoria de Bom Jesus de Itabapoana, em que se questiona a parcela denominada gratificação de função, sendo que o corpo técnico do MP especial sugere a recusa do registro. Apesar de reconhecer a ilegalidade da incorporação da parcela aos proventos, entendo, em face das peculiaridades do caso concreto, especialmente a idade avançada da interessada, 83 anos de idade, e o recebimento do benefício por mais de uma década, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que o ato deva ser registrado excepcionalmente. Sendo assim, eu apresento o voto pelo registro em caso, comunicação e arquivamento. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Uma inspeção ordinária realizada na Fundação Departamento de Trajes de Rodagens, que em face da anexação deste processo ao processo referente ao relatório de inspeção especial, eu voto pela desatenção do feito ao processo 108.429 de junho de 2003 e pela anexação ao processo 108.425 de junho de 2003. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir são 2 recursos de embargo de declaração opostos em fase de decisão que rejeitar as razões de defesa e proceder à comunicação para o recolhimento do débito em processo de inspeção ordinária convertido em tomada de contas ex officio. Quanto aos embargos opostos pelo senhor Eusádio Ferraz Filho, destaco que não há que se falar em omissão quando o corpo deliberativo adota os argumentos do corpo instrutivo, já que se trata da adoção da técnica da motivação ariunde, amplamente admitida pelos tribunais superiores. Quanto aos embargos opostos pela construtora OAS-SA, a recorrente alega omissão quanto à alegação da ocorrência da prescrição intercorrente, o que de fato ocorreu, mas, no entanto, destaco que, conforme o entendimento recorrente do STF e desta Corte, não há que se falar em prescrição no que tange ao ressarcimento honorário. E mesmo no que se refere à prescrição da pretensão punitiva, entendo que deve prevalecer como marca inicial da contagem do prazo prescricional a data de finalização dos trabalhos da inspeção, qual seja 4 de julho de 2003, sendo que a construtora fora chamada aos autos em 11 de julho de 2006, para apresentação de razões de defesa, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Ademais, ao se analisar o andamento processual, também não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente. Sendo assim, apresento o voto pelo conhecimento, não provimento, provimento parcial, comunicação e encaminhamento ao MDG. Estão todos de acordo? Senhora Presidente, Pois não. eu estou de acordo com o voto da relatora, eu apenas gostaria de consignar aqui, e solicitaria até a Secretaria-Geral das Sessões que proceda a publicação em ata. Eu entendo, eu verifico no voto da relatora que o marco inicial da prescrição da pretensão punitiva, ele diverge da tese, ao menos da tese textualmente esposada em votos da relatoria de Vossa Excelência em 2016 e aperfeiçoada
aperfeiçoada também em 2018 e aprovada essa tese por este plenário, uma vez que isso eu estou acompanhando no caso concreto da relatora, uma vez que os fatos tratados nesse processo, os fatos tratados na auditoria não são cognoscíveis em sede da análise meramente formal do contrato, de forma que, em que pese o contrato seja, o cadastramento do contrato ser anterior à realização da auditoria, em que pese isso, eu entendo que essa corte não poderia ter ciência sequer em tese das irregularidades, apenas em sede de auditoria. São irregularidades referentes a medições e pagamentos, decorrentes também da formalização de termos aditivos que não são tratados no contrato. Enfim, por essa razão, acompanho a relatora como o termo inicial da prescrição da aplicação punitiva sendo o término, a data de término da auditoria. Mas porque considera que foi nesse momento que o tribunal teve ciência dos fatos ocorridos? Sim, o tribunal não poderia, houve uma formalização de um processo autônomo de contrato. Para análise da conformidade do contrato. Exato. E posteriormente, na auditoria, foram detectadas irregularidades decorrentes dos termos aditivos. E também irregularidades, salvo engano, que somente seriam passíveis de verificação Em em loco. auditoria. Então, por essa razão, estou acompanhando a relatora, em que pese isso não estar textualmente consignado na decisão plenária sobre a relatoria de Vossa Excelência de 2018. Mas, na verdade, é nesse momento que o tribunal tem ciência, né? Dos Exato. fatos, porque o marco inicial, né, naquele precedente, foi parte da ciência do tribunal, não? Sim. Na verdade, a construtora tentou alegar a prescrição justamente com base no fundamento de que a data seria da ciência do tribunal quando da entrada do contrato aqui. Mas como o conselheiro Rodrigo muito bem argumentou, né, na realidade, os aditivos, nós só tivemos conhecimento dos problemas dos aditivos após a auditoria, e não na análise da execução contratual. Então, é por isso que eu estou considerando que o início do prazo prescricional se deu com a finalização da auditoria. O senhor Marcelo está de acordo? De acordo. O voto está aprovado. Peço, então, apenas que a Secretaria das Sessões promova a transcrição da declaração de voto que foi apresentada pelo conselheiro Rodrigo. A seguir, são 2 recursos de embargo de declaração em face de decisão que rejeitou as razões de defesa e expediu comunicação para recolhimento do débito. Quanto ao recurso interposto pelo senhor Eusádio Ferraz Filho e pelo senhor José Augusto da Fonseca Valente, constato que, apesar da alegação de omissão, os recorrentes não especificaram quais pontos das razões de defesa deixaram de ser especificados, da mesma forma que existe omissão quando da adoção da técnica da motivação aliunde. Quanto aos embargos opostos pela construtora OAS S.A., no que tange à omissão quanto à alegação da prescrição intercorrente, conforme muito bem apontado pelo corpo técnico, tal questão fora expressamente examinada por esta Corte de Contas, sendo importante destacar que este processo foi objeto de deliberação plenária em 7 sessões, devido às sucessivas razões de defesa apresentadas pelo embargante, dentre as quais não houve um intervalo de tempo superior a 5 anos, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e sobrestamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, no encerramento da pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Eu passo, então, agora a apresentar a minha pauta desta sessão. A minha pauta ela é composta, salvo engano, por 3 processos. O primeiro deles eu promovo uma continuação de julgamento e devolvo sem voto vista um processo de representação da relatoria do conselheiro Marcelo Verde de Maia. Na última sessão eu solicitei vista para que eu pudesse me aprofundar na matéria e não vislumbrei qualquer reparo a ser feito no voto do relator e estou aderindo ao voto do relator, de maneira que há apenas esse voto. É um voto por... É um voto em desacordo do corpo instrutivo por parecer do MP, por comunicação, por ciência e por arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto, então, do conselheiro Marcelo está aprovado. Em seguida, eu trago em pauta especial embargos de declaração, processo, na verdade, de contratação
de pessoal por prazo determinado, e ele se encontra em fase de embargos declaratórios opostos contra decisão proferida em sede de recurso de reconsideração. Eu vou apresentar a matéria a partir da emenda e coloco à minha disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, só chamando a atenção para o fato de que eu estou conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, para efetivamente modificar o conteúdo da decisão embargada. São contratações temporárias de pessoal. Os embargos de declaração foram postos em face de decisão que negou o provimento ao recurso de reconsideração. Eu reconheço a existência de obscuridade a ser sanada. E o ponto central da obscuridade, e na verdade até mesmo de uma contradição, diz respeito ao seguinte: a decisão proferida no relatório de auditoria, ao qual estão relacionados os atos em análise, utilizada como fundamento para o julgamento do recurso de reconsideração e no julgamento do recurso de reconsideração. Essa decisão proferida no relatório de auditoria, ela foi utilizada para afastar a invocação de ocorrências de bis in idem. Então, esse fundamento tem que ser visto de uma maneira mais ampla e contextualizada, de forma que também conduz a que seja afastada a própria responsabilização do embargante. E por essa razão é que eu conheço os embargos de declaração, dou-lhes provimento com excepcionais efeitos modificativos, promovo uma comunicação ao embargante e proponho o arquivamento do processo e de seus apensos por nada mais haver a ser conduzido no processo. Então, apenas para que fique claro, senhores conselheiros, no recurso de reconsideração, o embargante, nessa fase processual, o embargante, ele invocou uma decisão que havia sido proferida por este tribunal em sede de auditoria. A auditoria é essa que analisou essas contratações temporárias e ele invocou aquela auditoria, a decisão daquela auditoria para, buscar evidenciar um bis in idem. Na realidade, na análise do recurso de reconsideração, o tribunal se manifestou pela ausência de bis in idem porque ele não havia sido responsabilizado em sede de auditoria. Mas, na realidade, ele não foi responsabilizado porque, efetivamente, ficou descaracterizada a sua responsabilização. Então, por essa razão, fazendo a análise contextualizada da responsabilização, e da interface entre a decisão na auditoria com a decisão na análise de conformidade especificamente de cada um dos contratos por prazo determinado, eu estou dando provimento com efeitos modificativos. Esse é o voto que eu ofereço e estou afastando, portanto, a multa que havia sido aplicada ao embargante. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. E, em seguida, em pauta ordinária complementar, eu trago uma auditoria realizada por este tribunal na Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. Eu também vou apresentar de uma maneira sintetizada a matéria a partir da emenda e coloco à minha disposição para eventuais esclarecimentos. É um relatório de auditoria, foi realizada uma inspeção ordinária para apuração de eventuais obrigações do Tesouro Estadual para com o Rio Previdência, em decorrência da aplicação de recursos oriundos de royalties de participações especiais no serviço da dívida durante o exercício de 2015, em possível desconformidade com o Decreto Estadual 43.911 de 2012. Foram identificados ao longo da auditoria 3 achados, que são os seguintes. São indícios de aplicação maior de recursos de royalties e participações especiais no serviço da dívida. São 3 achados. Segundo, repasse menor de recursos de royalties e participações especiais para o Rio Previdência. E terceiro achado, destinação a menor de recursos de royalties e participações especiais para o FECAM. Essa é a primeira submissão plenária, de maneira que eu estou acompanhando o corpo instrutivo para a abertura do contraditório e também com notificação aos gestores da época em que os fatos auditados ocorreram e também para comunicações para determinações a serem observadas pelos atuais gestores. Então, o voto é por notificação, são
2 notificações e 3 comunicações. Indago se há alguma divergência, alguma consideração a ser feita quanto ao voto. Sem Sem divergência. divergência. O voto está aprovado. Aí eu ainda tenho uma pauta de informações reservadas. Nessa pauta de informações reservadas eu trago uma denúncia. O objeto da denúncia é a concessão de serviço público de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos, irregularidades dos procedimentos de contratação e na prestação de serviços, ausência de fiscalização do poder concedente, em desacordo com o regime de concessão, possibilidade de dano erário. Então, em decorrência disso, eu estou promovendo a notificação aos responsáveis para a defesa e também estou promovendo uma comunicação. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. O voto está aprovado. Com isso, eu finalizo a minha pauta desta sessão. E nada mais havendo a ser deliberado em sessão plenária ordinária, eu declaro esta sessão encerrada e os convido para que passemos a deliberar em Conselho Superior da Escola de Contas. Em Conselho Superior da Escola de Contas, o conselheiro Rodrigo tem pauta e o conselheiro Andréia. Conselheiro Rodrigo, então, tem a palavra para a sua pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Renovando os cumprimentos. Eu trago apenas um único processo em que o expediente encaminhado pela Escola de Contas e Gestão contém o resultado final do processo seletivo com a relação dos 15 candidatos que comporão o cadastro de docentes da SCG e observância ao disposto nos artigos 49 e 56 da Deliberação 231 de 2005. A seleção foi realizada em 3 etapas, compostas, primeiro, de análise curricular, segundo, de participação em curso destinado à capacitação para docência e terceiro, a realização de prova de desempenho didático, uma aula prática. O meu voto é pela homologação do resultado final do processo seletivo e posterior publicação no site da Escola de Contas e Gestão. Há alguma divergência? Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Conselheiro Andréia, De acordo. eu também estou de acordo com o voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo Leal do Nascimento, que então está aprovado em sessão de Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão. Conselheiro Rodrigo, tem outro processo? Não temos Pauta? processo, senhora presidente. Encerra. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Conselheiro André, então, tem a palavra. Eu trago 5 processos na pauta desse conselho, em que eu apresento voto único em face da comissão processual. Versam os autos sobre resultado de habilitação do processo seletivo de concessão de bolsas de estudos em cursos de pós-graduação aos servidores desta Corte, referente ao primeiro período de avaliação do exercício de 2019, objeto do edital da Escola de Contas número 3 de 2019. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção das bolsas de estudos pelos requerentes, homologa o resultado do processo seletivo aprovando a concessão das bolsas nos percentuais definidos pela comissão de avaliação. Sendo assim, eu apresento um voto por homologação e aprovação. Pois não, conselheiro Rodrigo. De acordo. De acordo, conselheiro Marcelo. De acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Encerrei a minha pauta, senhora presidente. Obrigada, conselheira Andréia. Senhores, nada mais então, havendo sido deliberado também em Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão, desejando a todos um excelente final de dia.